E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo, que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho. Com o método RISO de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo para fazer parte do método RISO de aprendizagem. No segundo período do último parágrafo, que é esse trechinho aí, o termo ainda... vamos avaliar primeiro o que ele disse. Gente, eu leio primeiro o comando e depois eu volto para o item porque eu já volto aplicando, tá bom? Então, falou que o termo ainda poderia ser deslocado, isso cai muito, para imediatamente depois de decisões, sem alteração dos sentidos originais do texto. Olha para cá e preste muita atenção ao que eu falarei. De novo, imagine, este é o item que está na sua prova, você não tem direito de errar. Como é que a gente faz para fazer qualquer análise na vida, meu povo? Primeiro passo. Pode prestar atenção, não cochila. Primeiro passo, meu povo, a gente vai ter de ler até o ponto final. Leio até o ponto final. É o óbvio que eu estou dizendo, mas eu preciso dizer o óbvio. Eu leio até o ponto final. Quando a gente lê pelo meio do caminho, para no meio do caminho, eu posso perder as conexões. Tudo bem? Então, primeiro passo, leio até o ponto final. Segundo passo, óbvio, mas eu preciso dizer, entenda o que está escrito. Entenda o que foi dito. Porque às vezes a pessoa lê e fica igual papagaio, só repetindo de maneira aleatória. Se você não entendeu o que você leu, não adianta querer fazer análise nenhuma. Tudo bem? Às vezes o examinador coloca um texto filosófico, coloca um texto literário, tá tudo bagunçado, tudo na ordem inversa. E você fala, eita, eu não entendi. Então organize o pensamento primeiro, porque senão você não vai conseguir fazer nenhuma análise. Vou repetir porque eu adoro fazer lavagem cerebral. Primeiro passo para toda e qualquer análise da vida, leia até o ponto final. Segundo passo, entenda. Se não entendeu, leia de novo. Terceiro passo, puxe setinhas, faça conexões. Essas conexões farão com que eu resolva tanto as questões que cobram morfologia, quanto as questões que cobram sintaxe, porque foi esse o pensamento que construímos nas duas lives anteriores. Puxei setinha na primeira aula, resolvi morfologia. Puxei setinha na segunda aula, resolvi transitividade verbal. Foi ou não foi? Quem me acompanhou vai confirmar aí o que eu estou dizendo. Então aqui eu vou seguir esse roteiro, tudo bem? Aí ele colocou assim, o texto, trechinho original. Mesmo com toda a tecnologia existente, a ideia não é substituir pessoas, mas conferir-lhes poder para que suas tomadas de decisões sejam ainda melhores. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Mesmo, esse mesmo com é uma concessiva, uma ideia opositiva. Mesmo tendo essa tecnologia, a ideia não é substituir as pessoas. Tem tecnologia, mas nós não vamos substituir as pessoas. Mas vai conferir-lhes, vai conferir a quem? A essas pessoas, vai dar poder para que as suas tomadas de decisões, as tomadas de decisões de quem? Das pessoas, sejam ainda melhores. Aí ele pediu para colocar o ainda deslocado para logo após decisões. Primeiro eu vou analisar a conexão que existe, depois eu reescrevo para analisar a nova conexão. Perfeito? Então, olha só. Ele está dizendo aqui, pessoal, que é para tomada de decisões. Vocês estão vendo que daria para colocar com tranquilidade as decisões. Sem sombra de dúvidas, decisões é um substantivo. Tudo bem? Aí ele está dizendo que essas decisões serão melhores. Veja que aqui
Eu vou até marcar. Gente, eu falo, quem está me acompanhando já sabe. Eu digo que o verbo é o homem. Por que que o verbo é o homem? Isso mesmo, muito bem, porque faz uma coisa só de cada vez, não mande fazer duas que vai dar errada. Joia. Aí ele está falando para que as tomadas de decisões sejam melhores. Na verdade, pessoal, eu vou até pegar aqui, porque na verdade o núcleo eu marquei errado. O núcleo aqui é as tomadas de decisões, tudo bem? Tomadas de decisões e o núcleo são as tomadas, beleza? Então essas tomadas de decisões é que serão o quê? Fala para mim, melhores, perfeito? Ou seja, melhores, sem dúvida, é uma característica dessas tomadas de decisões. Perfeito? Tá vendo só? Eu tô te falando que o método RISA resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo. Então, qual é a classe gramatical de melhores? É um adjetivo. E olha o que nós acabamos de comentar aqui, pessoal, que o advérbio, ele vai modificar o verbo, é claro, ele vai modificar o adjetivo e vai modificar o advérbio. Então, o advérbio modifica o verbo, modifica o adjetivo, modifica o advérbio. E o que ele está dizendo aqui é que essas decisões vão ser melhores. Só que ele está dizendo, na verdade, que elas serão ainda melhores. Ou seja, o ainda é um advérbio que está modificando melhores. E o que vai ser melhor? A minha tomada de decisão. Tudo bem? Então, o ainda, neste caso, é um advérbio que está modificando o termo melhores. Me diga se entenderam até agora ou não. Falar amém, professor, eu entendi. Eu não estou querendo saber ainda da reescritura. Eu quero saber se vocês entenderam essa conexão que foi estabelecida. Essas tomadas serão melhores, mas serão ainda melhores. O ainda é um advérbio que está intensificando a característica que é melhores. Tá todo mundo bem até agora? Sim, não sei, sei lá, professora, me diga. Tudo bem? Paulo, é desse jeito. O verbo é o homem, faz uma coisa só, não mande fazer duas. Pronto. Agora, olha só. Eu vou escrever. Aí ele pediu para colocar assim, ó. Para que as tomadas, de decisões ainda sejam melhores. Foi isso que ele pediu, foi ou não foi? Viram que ele pediu para colocar o ainda para logo após decisões. Aí ficou, as tomadas de decisões ainda sejam melhores. Aí o que ele está dizendo aqui, vou marcar o verbo, olha só. Sejam é um verbo de ligação. Vou separar a oração, o ainda sejam melhores, tudo bem? Separei sujeito e predicado, perfeito. Digo de novo, melhores são as tomadas de decisões, mas agora ele está dizendo que ainda será melhor. Vocês estão vendo? Olha para cá, olha para cá. No trecho original, o ainda, puxar a setinha, não é o que a gente está treinando? O ainda está conectado a melhor. Então, está dizendo que vai ser melhor. Só que eu falo, gente, olha só, você vai entender bem, mas você vai entender muito bem. É diferente. Quando eu falo que você está entendendo melhor e que quando você fizer parte do método RISE, você vai entender ainda melhor, é uma outra ideia. Eu falo, ó, você agora está entendendo melhor. Só que ao entrar na turma do método, você vai entender ainda melhor. Tá vendo que esse ainda intensifica o adjetivo. Essa era a estrutura original. Quando ele modificou o lugar do advérbio, esse advérbio agora ficou conectado ao verbo. Tá dizendo que ele ainda será melhor. Então pode ser que não seja melhor, mas ele tá falando, ó, isso aqui ainda pode ser melhor. Então o ainda, quando ele pediu para reescrever, tá conectado ao verbo. E antes o ainda estava ligado ao adjetivo. Gente, um pensamento muito óbvio. Se uma palavrinha estava conectada a um elemento A, puxei setinha, vi que está conectada a um elemento B, tem como ter a mesma ideia? Não tem. Essa questão é só puxar setinha. Puxou setinha, resolveu o problema.
Vou repetir. No primeiro, o ainda está conectado ao adjetivo. Quando eu mudo a posição, o ainda vai estar conectado ao verbo. Mudou a conexão, mudou o sentido. Nem precisaria saber se é advérbio, se não é. Bastaria ler, entender e conectar. Por meio da conexão, você já percebe que a ideia é diferente. Tudo bem? Então, joia é um outro patamar, aí é outra pegada, tá vendo? Então, veja que aqui a gente tem o ainda, são ainda melhores, tudo bem? E aqui ele falou que ainda sejam melhores. O que o examinador falou? Que o termo ainda poderia ser deslocado para imediatamente depois de decisões. Pode ou não pode? Pode. Sem alterar o sentido original do texto? Não, altera o sentido original. Olha só, professor, esse negócio é difícil, pelo amor de Deus. Veja, o ainda estava conectado a um adjetivo, falando que seria ainda melhor, perfeito? Então, a conexão do ainda era com o adjetivo. Depois, quando ele pediu para mudar, o ainda passou a ter conexão com o verbo. Tô apagando e fazendo de novo, olha só. Veja, se cochilou, acorda. É ainda melhor, já era melhor, vai ficar ainda melhor, vai melhorar ainda mais. Então, estava ligado ao adjetivo. Quando ele mudou de lugar, olha só, ele colocou ainda para depois de decisões. Tudo bem? Colocou ainda para depois de decisões. Então, agora o ainda é ainda será. Não é melhor, mas ainda será melhor. Então, acaba que é puxar setinha. Repito, trecho original conectado ao verbo. Quando ele pediu para reescrever, desculpem, trecho original conectado ao adjetivo. Quando ele pediu para reescrever, conectado ao verbo. Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado, vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então não vá embora de jeito nenhum, sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISE de aprendizagem, eu preciso repetir, meu povo. Em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço, tchau, tchau.